Hoje vamos mergulhar num conceito absolutamente fascinante. Pensem nisto, uma promessa antiga, um pacto feito não apenas com as pessoas que estavam lá naquele momento, mas com todas as gerações futuras. Uma aliança que de alguma forma atravessa os milénios e chega até nós. E é esta a grande questão que nos vai guiar. Quer dizer, como é que é possível? Como é que um acordo pode ser vinculativo para alguém que nem sequer existia quando ele foi feito? Parece quase ficção, não é? Pois bem, é exatamente nisto que vamos aprofundar, nas profundezas deste pacto eterno. E o que é curioso é que, para esta pergunta, não há uma resposta única. O que é fascinante é que, ao longo dos séculos, os maiores pensadores e sábios debateram o propósito disto e chegaram a conclusões muito diferentes, mas todas elas incrivelmente ricas. E aqui temos um vislumbre dessa diversidade de ideias. Reparem, para comentadores como Rashi e Ramban, era uma espécie de salvaguarda cultural para evitar a assimilação e a idolatria. Já outros, como Ralbag e Sforno, viam nisto o ato fundador de uma nação, a constituição de um povo sob uma lei comum. Depois, claro, havia quem se focasse na promessa da terra, como a Barbanal. E há ainda a visão do Midrash Tanchuma, que via esta aliança como um recomeço, uma segunda oportunidade depois de a aliança original ter sido quebrada. Cada interpretação revela um novo ângulo. Agora, vamos avançar para a natureza desta aliança. E aqui a ideia é, uau, muito poderosa. É de um pacto permanente. Um vínculo do qual simplesmente não se pode escapar, independentemente das nossas ações ou da nossa vontade. A metáfora usada para descrever isto é genial. A aliança é vista como um código genético espiritual. Pensem nisso. Não é algo que se escolhe ter ou que se pode abandonar. É uma parte intrínseca da identidade, tão fundamental como respirar para viver. Faz parte da nossa constituição. E para ilustrar esta ideia de um vínculo inescapável, há uma história no Midrash que é, super dramática. Imaginem a cena. Os anciãos de Israel, cansados do peso da sua responsabilidade, tentam ativamente renunciar à sua relação com Deus. E a declaração deles é esta, preto no branco. É um grito de libertação, um desejo de se dissolverem entre os outros povos, de largarem o fardo de uma identidade única. No fundo, eles só queriam ser como toda a gente. Mas a resposta divina é esmagadora. O que entrou na vossa mente nunca acontecerá. Com mão poderosa, eu reinarei sobre vós. Mais claro, é impossível. Fica estabelecido que não há escapatória. Isto não é um contrato que se pode rasgar. É uma realidade permanente. Ponto final. E de uma forma que até arrepia, este conceito é projetado para a história moderna. A análise aponta para o exemplo dos judeus alemães assimilados que, apesar de terem mudado os nomes e os costumes, foram forçados pelo nazismo a confrontar uma identidade da qual tentavam fugir. Funciona quase como um aviso: não adianta, vocês são Israel. E esta ideia de uma fidelidade que não depende da resposta humana é reforçada noutras passagens. Ou seja, a aliança não se desfaz por causa das nossas falhas. Mantém-se porque a lealdade divina não está dependente da nossa. Certo, mas então, isto significa que esta aliança é um círculo fechado, um clube exclusivo? Bem, a interpretação que estamos a explorar sugere precisamente o contrário. É um círculo que se alarga com o tempo. Vamos voltar ao texto original. A frase, aqueles que não estão aqui connosco hoje, sempre gerou imenso debate, para além das gerações futuras de Israel, a quem mais se poderia referir. Para apoiar a ideia de um alcance universal, a análise aponta para várias passagens do Novo Testamento. Textos como estes são vistos como uma indicação de que o círculo da aliança sempre esteve destinado a alargar-se, a incluir os que estão longe e as outras ovelhas. No entanto, a própria aliança contém um aviso, e é um aviso muito sério. Um alerta contra forças internas que podem corromper indivíduos e até comunidades inteiras, a partir de dentro. O texto fala de uma raiz que produz galha e absinto. Vamos por partes. A galha é aqui associada à papula, a fonte do ópio. E o que é que isso simboliza? Bem, tudo o que causa confusão mental, dependência e uma percepção distorcida da realidade. Depois, o absinto. O absinto é uma planta conhecida pelo seu sabor extremamente amargo. E é isso que representa metaforicamente a amargura espiritual, aquele veneno que pode contaminar a alma de uma pessoa e todas as suas relações. O ponto crucial aqui é que estes não são castigos que vêm de fora. São consequências diretas de nos desviarmos do caminho da aliança, como o profeta Jeremias adverte. No fundo, a própria rebelião gera o seu próprio veneno. E isto leva-nos à conclusão desta análise, que se foca numa mensagem surpreendentemente otimista. É que, apesar dos avisos e dos perigos, este caminho está acessível a todos. Muitas vezes pensamos que a retidão
É uma tarefa sobre-humana. Algo está no céu ou para além do mar. Mas o texto afirma exatamente o contrário. A escolha está muito perto. Está na nossa boca e no nosso coração. É uma decisão diária. E para reforçar esta ideia de acessibilidade, basta lembrar que muitas das figuras mais reverenciadas não eram académicos isolados ou ermitas, eram pessoas comuns, como nós, carpinteiros, pescadores, agricultores, gente integrada na sociedade. A santidade não exige uma separação do mundo, mas sim uma forma de viver nele. Esta passagem final serve quase como uma garantia. As exigências da aliança, por mais desafiantes que pareçam, nunca estão para além da nossa capacidade de as cumprir. E mais, há sempre um caminho, uma forma de perseverar. E assim, esta análise termina não com uma resposta, mas com uma pergunta para levarmos connosco. Se a aliança é uma realidade permanente e o caminho está ao nosso alcance, a questão fundamental não é se estamos vinculados, mas como vivemos esse vínculo. É uma escolha que define a nossa apresentação perante o Eterno. Uma reflexão poderosa para terminar. Obrigado por nos acompanhar.